Essa é uma mensagem áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. Essa foi a primeira mensagem dada durante o tour Índia e Nepal, que aconteceu entre 29 de setembro e 20 de outubro de 2017. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguês.com. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Esta é a primeira canalização de muitas. Neste lugar, que hoje é chamado de Índia. Eu guardarei algumas informações para um tempo quando houver um grupo daqueles que vivem aqui conosco. E serão informações sobre o que há de diferente aqui. Por todo o planeta, meu parceiro me leva para áreas únicas. E cada uma delas terá uma energia que é específica. Mas alguns têm uma cultura que é mais do que específica. É única no planeta e espiritualmente significativa. Vocês estão em uma dessas, que é antiga e significativa espiritualmente, mais do que vocês pensam ou imaginam. Quando nós tivermos mais daqueles que vivem aqui conosco, eu gostaria de discutir a natureza única e o que está aqui, que não está em nenhum outro lugar no planeta, e o que o torna diferente de qualquer outro lugar. Quando meu parceiro me levou para o Egito, nós discutimos o significado dos antigos e o que foi ensinado a eles. E um pouco da beleza, do frescor do que eles tinham. Quando meu parceiro me levou para a Grécia, nós discutimos tanto sobre origens e no que eles acreditavam. E eu farei novamente aqui. Mas guardarei um pouco disto. Meus queridos, eu gostaria de dar a vocês uma metáfora. Baseado naquilo que vocês viram hoje e suas primeiras impressões, eu quero que vocês visualizem um globo. Só que este globo em particular, essa esfera, é de ouro puro. Na verdade, ele é de ouro sólido. É o ouro mais puro que você poderia imaginar. Claro, esta é uma metáfora. E eu dou estas metáforas, esses quebra-cabeças, de forma que vocês possam se relacionar com eles de uma forma simples, de uma forma bela. Imagine este globo tão puro que há aqueles que estão sintonizados nele, com sua pureza. Vamos dizer que a pureza do ouro representa o espírito mais puro e compassivo e pacífico que existe em qualquer lugar. Ao longo do tempo, há aqueles que sentem o globo e eles reagem a ele e eles se relacionam com ele. Eles ensinam porque eles estão no globo, ou próximo ao globo, ou vivendo sobre o globo. E então, com o tempo, acumula poeira. Há alguns que mantêm suas áreas limpas, de forma que eles possam sempre estar em contato com o globo. Mas ainda assim, a pureza parece irradiar, de forma que não importa o quanta poeira foi reunida, ou quantas culturas viveram lá, ou qualquer que sejam as regiões, como sejam chamadas naquela área, nessa pura esfera dourada, eles a sentem. Eles sabem que ainda há ouro puro debaixo dos seus pés. A região na qual vocês estão, não o país, a região é enorme. Tem a esfera de ouro debaixo dela. E ao longo do tempo, muita coisa aconteceu. E não necessariamente isso diluiu o ouro. Diluiu a percepção do ouro. Quanto mais culturas há, mais poeira. Quanto
menos pureza é sentida. E, no entanto, cada um que vive sabe que há pureza debaixo dos seus pés em algum nível. Agora, nesta terra, nesta região, que está sobre este globo, que é de ouro puro, vocês têm aqueles que são os homens santos. Algum dia, eles serão humanos santos, mas hoje eles são homens santos. Deixe-me discutir isso, porque vocês verão isto, e eu convido vocês a fazê-lo. Haverá aqueles que têm os aparatos da santidade, então vocês saberão quem eles devem ser. Alguns estão conectados com a pureza do ouro, outros não. E então você se encontrará com aqueles que não têm nenhum aparato. Isso quer dizer, você não terá nenhuma ideia do que eles dizem que são. E você precisará ver a partir de sentir o interior deles. Então, verdadeiramente, há vários tipos de homens santos que vocês encontrarão ao longo do caminho. Eu deixarei para vocês decifrarem. E esta é uma boa palavra. Não discernir, mas decifrar. Passando pelo idioma. E observar o que é real e o que é ouro e o que não é. Se você conversar com um daqueles que ainda está conectado com a pureza, e você dissesse a ele o que você representa, diga-me, em uma única palavra. E ele poderá olhar para você e dirá, paz. E você poderia dizer, isso é bom. Em nossa terra nós também temos aqueles que estão conscientes espiritualmente e eles querem paz para todas as pessoas, paz para a terra. E eles dirão, o homem santo dirá, essa não é a paz sobre a qual estou falando. E você diria, bem, então o que é? Aquele que está conectado com o ouro puro tem sabedoria. E agora a sabedoria virá à tona. E aquele homem ou mulher dirá o seguinte: paz entre as células do seu corpo. E você diria, você não quer dizer paz na terra? E o homem santo diria, quando você tem paz entre as células do seu corpo, haverá então paz na terra. Em outras palavras, eles voltam-se para dentro, mais do que em qualquer outro lugar do planeta. Esta é uma paz, a propósito, que é nova. É aquilo que nós sempre ensinamos a vocês desde o início. Kryon está finalmente em um lugar que vem do ensinamento mais puro, de Kryon. E vocês começarão a reconhecê-lo em muitos, onde há a unidade, onde há a bênção de todos, onde há o reconhecimento de Deus interior, não importa quem você seja. Eu quero dar a você um exemplo que alguns de vocês, ao qual alguns de vocês se relacionarão. Um sentimento, o espírito da unidade no ser humano. Alguns de vocês que estão ouvindo, ou talvez que estejam na sala, foram para um templo hindu muito famoso, do outro lado da terra. Havia um homem hindu que estava convencido de que ele precisava construir um templo de significado na Lemúria. Aquele que é o continente de Mu, que então se tornou as Ilhas Havaianas, na pequena ilha de Kauai. E é lá que o templo hindu foi fundado e iniciado e seria construído. E ele estava lá porque ele reconheceu que aquilo era parte da antiga criação do planeta. E ele estava certo. Alguns de vocês visitaram este templo com meu parceiro, comigo. E da última vez que estivemos lá, o homem hindu que assumiu o lugar do fundador deu uma palestra, uma conversa, um tour pelo novo templo que está quase pronto.
E aqueles que foram com ele e caminharam com ele começaram a sentir algo impressionante. O homem irradiava algo. Ele irradiava alegria, irradiava paz. As pessoas queriam estar próximas a ele, queriam sentar-se e ouvir a ele. Queriam ser ele, se pudessem. Há alguns neste planeta que carregam o ouro puro com eles, porque eles vieram do lugar onde foi originado. Alguns estão no ouro, outros estão nele de uma forma muito especial, e outros são o ouro. E quando vocês caminharam com aquele homem hindu naquele lugar distante, o que vocês sentiram veio daqui. É algo belo. Se vocês começarem a reconhecer o que é que está aqui, que vocês não sentiram antes, não seja enganado pela crosta que cobre o ouro hoje. Ele ainda está lá. E há aqueles que sentem-no, tocam-no, e há aqueles que são parte dele. Observe-os nestes dias juntos.